Já estamos com você no Face, já estamos com você no YouTube, no canal da Igreja, Igreja Evangélica Congregacional IEC Manuel Julião, no Face Sidilmauro Oliveira. É uma alegria poder estar com você novamente, na sequência dos sermões sobre a Carta aos Hebreus. Um autor anônimo que, desafiadoramente, ele propõe dizer que todo o cerimonial do Antigo Testamento, toda a Torá judaica, a Tanar judaica, são as três divisões do livro do Antigo Testamento para os judeus, né? Torá, Neviim, que são os profetas, o Ketuvim, que são os escritos. Esse autor de Hebreus, ele tem esse atrevimento, ele diz que tudo que está ali escrito, todo cerimonial ali definido, aponta para uma pessoa só, a pessoa de Jesus. E esse autor é um autor anônimo, alguns até acham que pode ser o apóstolo Paulo, mas outros têm certeza que não é, por causa da organização do texto, do nível, do ajuste que ele faz, do grego que usa, da divisão do assunto. Então esse autor anônimo tem esse atrevimento, e nós estamos estudando com você essa sequência de sermões, dizendo, olha, não há nada superior a Cristo Jesus. Se havia uma religião no Antigo Testamento, a concretização dela é a fé em Cristo Jesus. Vamos seguir, você conosco, estamos agradecidos mais uma vez pela sua presença. Vamos começar orando? Senhor, nós estamos alegres por esse momento de culto. Louvamos o teu nome. Pedimos que tu estejas conosco e aqueles que acompanham conosco também sejam muito abençoados. Nós continuamos, Senhor, intercedendo. Hoje tivemos notícias do irmão Alonso, que é o padrasto da irmã Lígia, no lugar de sogro do irmão Joaquim de nossa igreja. Queremos agradecer as suas melhoras, mas orar pela continuidade do seu tratamento. Ainda está internado e precisando dos exercícios relacionados à recuperação do seu pulmão. E mais uma vez, pedimos o teu consolo para pessoas que perdem entes queridos. Agora acabamos de ver no Face a partida de uma professora muito querida, professora especialista na educação indígena, e outras pessoas mais que a gente vem mencionando, e nós pedimos o teu consolo nesse tempo de aflição. E que a gente possa também pensar, Senhor, na maneira de superar essa fase, tocando para frente a vida e tirando as lições que esse tempo nos traz. A humanidade precisa se tornar mais humana. Parece uma coisa tão simples de dizer, tão simples de se falar, mas tão longe e tão difícil de ser posta em prática. Nós agradecemos, nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos cantar conosco o primeiro hino. Qual foi o primeiro hino que nós escolhemos? 172, Abrigo no Temporal. Abrigo no Temporal. Nós estamos vivendo um tempo, não é, que a gente pode dizer, no sentido figurado, que é uma tempestade, né, que vai passar, e a gente estuda e vive e experimenta, né, os momentos do começo, a atenuação, a segunda fase. Agora já se fala que se chega numa estabilização. A gente continua confiando nas pesquisas, nas vacinas, a mesma disciplina, o procedimento, os cuidados têm que ser mantidos. Então a gente está no meio de um temporal. Vamos buscar o abrigo que a Bíblia nos mostra, o abrigo do qual esse hino nos fala. 172 de Salmos e Hinos, vamos cantar. O cheiro forte não, cheiro forte é o meu Senhor, refúgio na tribulação, constante me amparador, refúgio na tribulação. Oh, Cristo é nosso abrigo no temporal, no temporal, no temporal, sim.
refúgio na tribulação. Oh, Cristo é nosso abrigo no temporal, no temporal, no temporal, sim. Cristo é nosso abrigo no temporal, refúgio na tribulação. Amém. Diga conosco, vivencie conosco, tenha essa certeza de fé conosco, de que Jesus é esse abrigo forte, o rochedo forte na tribulação, ok? Vamos ler Hebreus, nós vamos ler o capítulo 9. O capítulo 9, ele já faz uma modulação do assunto do nosso sermão hoje, não é? A antiga aliança, a nova aliança. No Antigo Testamento era muito frequente uma figura uma figura jurídica daquele tempo. Era muito comum os profetas recorrerem a ela, se utilizarem dela, né? É muito interessante lá no livro de Gênesis, quando Abraão compra pela primeira vez uma porção de terra em Canaã, na Palestina atual, para poder sepultar Sara, sua morta. E ele faz um conselho na porta de uma daquelas cidades com os grandes, os notáveis daquele tempo, né? Antigamente fazia-se como Boaz fez quando foi resgatar Ruth. Ele encontrou-se em termos jurídicos, houve na porta da cidade um ajuntamento que tinha valor legal. Então essas alianças, os profetas chamam a atenção, muitas vezes, como lá no livro do profeta Joel, no livro do profeta Isaías, que são contemporâneos, eles falam de um processo que Deus abre, como se Deus abrisse um processo de acusação contra Israel, que não guardou a aliança que havia feito com ele. Então esse texto de Hebreus é um texto que mostra essa modulação que a gente vai se valer dela para o sermão desta noite. Vamos ler Hebreus 9, de 1 a 10. De 1 a 10, nós vamos ler 1 a 1 os versículos, eu lendo aqui os ímpares, a minha congregação respondendo com os versículos pares. Hebreus 9, de 1 a 10, versículos de 1 a 1. Ora, a primeira aliança também tinha preceitos de serviço sagrado e o seu santuário terrestre. Com efeito, foi preparado o tabernáculo, cuja parte anterior, onde estavam o candeeiro e a mesa e a exposição dos pães, se chamava o Santo Lugar. Por trás do segundo véu se encontrava o tabernáculo, que se chama o Santo dos Santos, ao qual pertencia um altar de ouro para o incenso e a arca da aliança totalmente coberta de ouro, na qual estava uma urna de ouro contendo maná, o bordão de Arão que floresceu e as tábuas da aliança. E sobre ela os querubins de glória, que com sua sombra cobriam o propiciatório. Dessas coisas, todavia, não falaremos agora pormenorizadamente. Ora, depois de tudo isso, assim preparado, continuamente entram no primeiro tabernáculo os sacerdotes, para realizar os serviços sagrados. Mas no segundo, o sumo sacerdote, ele sozinho, uma vez por ano, não sem sangue, que oferece por si e pelos pecados de ignorância do povo. Querendo com isto dar a entender o Espírito Santo que ainda o caminho do santo lugar não se manifestou, enquanto o primeiro tabernáculo continua erguido. É isto uma parábola para a época presente, e segundo esta se oferecem tantos dons como sacrifícios, embora estes, no tocante à consciência, sejam ineficazes para aperfeiçoar aquele que presta culto, os quais não passam de ordenanças da carne,
baseadas somente em comidas e bebidas e diversas abluções, impostas até o tempo oportuno de reforma. Amém. Na sequência, nós vamos entender esse texto, vamos pormenorizar o texto, não é? Vamos cantar mais um hino, você canta conosco? Salmos e hinos ou um cântico? Um cântico. Desta vez é um cântico. Cristo levou sobre si as nossas dores. Cristo levou sobre si as nossas dores. Amém. Cristo levou sobre si as nossas dores. Ele levou sobre si as nossas transgressões. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e por suas chagas fomos sarados. Ele tomou sobre si as nossas maldições. Ele sofreu para que tivéssemos perdão. O seu sangue derramou para nos resgatar nas trevas e nos lavar de toda iniquidade. Jesus, pão da vida. Jesus, luz do mundo. Príncipe da paz, maravilhoso conselheiro, fonte de eternidade, amor. Jesus, Deus Emmanuel. Jesus, Santo dos Santos, árvore da vida, rio que brota do trono de Deus, alegria profunda no meu coração. Recebe adoração. Jesus é digno de louvor. Amém. Deus abençoe sua vida. Esse corinho expressa o sentido daquilo que Jesus representa. Aí nós vamos ver na continuidade desse texto que nós lemos. Eu vou convidar de novo a minha congregação para a gente terminar a leitura do capítulo 9 do livro de Hebreus, e logo depois de terminarmos essa leitura do capítulo 9, nós vamos dar continuidade à nossa mensagem de hoje, né? Mais uma vez dizendo a você, você pode anotar no Face nomes de pessoas por quem você deseja que a gente ore. No final do culto a gente vai estar mencionando, tá bom? Vamos ler então, nós vamos ler o final do capítulo 9 de Hebreus. Desta vez nós vamos ler de 2 em 2 versículos. Atenção, congregação. Eu vou ler o 11 e o 12, vocês o 13 e o 14 e assim até o 22. Você que está aí conosco, abra a sua Bíblia no capítulo 9, continuando a leitura do capítulo 9, para terminarmos o capítulo 9, vamos ler do versículo 11 ao 22, aqui nós vamos ler de 2 em 2 versículos. Você acompanha conosco, Hebreus 9, de 11 a 22. Quando, porém, veio Cristo como sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, quer dizer, não desta criação,
não por meio de sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue, entrou no Santo dos Santos, uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. Portanto, se o sangue de bodes e de touros e a cinza de uma novilha, aspergidos sobre os contaminados, os santificam, quanto à purificação da carne, muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas, para servirmos ao Deus vivo. Por isso mesmo ele é o mediador da nova aliança, a fim de que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia sobre a primeira aliança, recebam a promessa da eterna herança aqueles que têm sido chamados, porque onde há testamento é necessário que intervenha a morte do testador. Pois um testamento só é confirmado no caso de mortos, visto que de maneira nenhuma tem força de lei enquanto vive o testador, pelo que nem a primeira aliança foi sancionada sem sangue. Porque, havendo Moisés proclamado todos os mandamentos segundo a lei, e a todo o povo, tomou o sangue dos bezerros e dos bodes, com água e lã, tinta de escarlate e sopo, e aspergiu não só o próprio livro, como também sobre todo o povo, dizendo: Este é o sangue da aliança, a qual Deus prescreveu para vós outros. Igualmente também aspergiu com sangue o tabernáculo e todos os utensílios do serviço sagrado. Conclusão, vamos ler todos juntos? Com efeito, quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão. Aleluia, não é? Nós vamos orar mais uma vez. Eu vou convidar a irmã Regina para orar mais uma vez, agradecendo a Deus esse nosso momento, não é? E também a evolução da nossa agenda. A gente está planejando para a nossa igreja um primeiro encontro com todas as prescrições que são necessárias, não é? Nós ainda estamos com restrições, então a gente só vai fazer encontro se houver da parte das autoridades sanitárias permissão para isso e com todas as recomendações que são necessárias. A gente está pensando nisso, a gente ainda não marcou, estamos consultando os nossos irmãos e vendo aquilo que as autoridades prescrevem, né? Então vamos agradecer, a gente espera que haja melhora, né? Daqui para frente haja uma estabilização, daí para queda de contaminação, enfim. A nossa irmã Regina vai estar orando. Vamos orar então, pedindo também a Deus pela continuidade do nosso culto. Mas, amor, nós agradecemos pela Tua palavra, pelo Teu cuidado, Senhor, pelo Teu amor para conosco, pelo sacrifício de Jesus na cruz, que nos tem a salvação, nos deu a salvação, em qual nós podemos confiar e estamos seguros, ó Pai, diante de todos os problemas da vida e principalmente nesse momento que passamos, ó Pai, que não é só nós aqui, mas a humanidade inteira. E nós te pedimos e intercedemos, ó Pai, que venha a amenizar os sofrimentos e essa pandemia passe, ó Pai, e nós possamos contar as bênçãos que Tu derramas a cada dia nas nossas vidas. Obrigado por cada membro da nossa igreja, pelo Teu povo que se reúne, tanto aos domingos, quanto também nos dias da semana, tanto online quanto presencial, de acordo com todos os protocolos. Te agradecemos pelas bênçãos, Senhor. Te pedimos que possamos ter o nosso entendimento neste momento abertos, os ouvidos atentos para entendermos a Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Está com você aí o nosso primeiro slide já, você que está acompanhando conosco no YouTube, né? Você que está no Face, a gente pormenoriza bem o que está no slide, você também pode entender plenamente, mas nós continuamos com a carta aos Hebreus. Jesus é superior
a gente escolheu, há uma frase em Hebreus que caracteriza Jesus dessa maneira, então a gente escolheu como aquela frase que deixa bem clara a superioridade de Jesus em relação a tudo aquilo que era no Antigo Testamento anunciado como promessa e se cumpre na pessoa de Jesus. A gente lembra o Salmo 8, não é? No qual o salmista diz: que é o homem que dele te lembres, e o filho do homem que o visites. Nesse salmo, a expressão filho do homem, ela significa qualquer homem, qualquer mulher, mas também significa Jesus, o Filho de Deus, que é filho do homem. Jesus, que é filho de Deus no sentido de ser Deus com o Pai, não tem como ele ser menos do que o Pai, e filho de Maria, que é um homem. E a Bíblia, ela faz ali naquele salmo essa observação, como que, olha, o filho do homem, o ser humano é desprezível. O ser humano não é para entrar na agenda de Deus, e na verdade o salmista está dizendo o contrário disso. E é interessante, esse salmo é citado no livro de Hebreus, porque o livro de Hebreus menciona Jesus como um pouco menor do que os anjos. Por quê? Por causa do sofrimento da morte. Anjo não morre, anjo não ressuscita. Aliás, anjo não nasce, anjo é anjo. No caso de Jesus, a morte fez com que ele, por um pouco, fosse reputado menos, mas ele é superior, porque ele venceu o pecado, por isso a morte não pôde detê-lo, e em Cristo Jesus, aquele que crê, é resgatado da sua condição de pecador para ter comunhão com Deus. Então, nós vamos dar continuidade sequência aos nossos sermões no livro de Hebreus, e hoje a gente vai observar uma coisa muito interessante, que é a aliança prescrita por Deus com o povo de Israel. É como se fosse um contrato entre duas partes. Nós já vimos num sermão lá atrás, em que Deus se interpõe com um juramento prometendo por si mesmo. Deus não tem ninguém superior por quem jurar, argumenta o autor de Hebreus. Então Deus por si mesmo, ele não precisa se interpor com um juramento, porque não existe ninguém superior a ele. E ele não precisa de juramento porque a palavra dele é imutável. Deus não tem dupla personalidade, Deus não retrocede, Deus não falha, Deus não deixa de cumprir o que prometeu, mas ali é como se ele se interpusesse como alguém de limitações para que pudesse confirmar. Deus ama intensamente o ser humano. Então ele deseja, ele quer que esse homem atente para as suas promessas. Então nesse sermão a gente vai examinar exatamente quais são os termos desta aliança. Que termos escritos são esses? A gente começa aqui dizendo, olha, é uma aliança definitiva, a promessa de uma aliança definitiva. Agora, com efeito, obteve Jesus ministério tanto mais excelente, quanto é ele também mediador de superior aliança. Então, se há uma aliança superior, quais ou quando, que aliança aconteceu antes desta, da qual Jesus é um mediador superior, instituída com base em superiores promessas? As alianças são as alianças do passado que foram renovadas, falharam não por causa do empenho da palavra de Deus, mas por causa a outra parte, que foi o ser humano, que foi o povo com quem Deus fez aliança. Deus fez uma aliança com Israel, não que ele quisesse somente para si esse povo, mas para que esse povo fosse um exemplo, um modelo. A gente vai ver aqui um dos textos que mostra isso com muita clareza no livro do Êxodo, no momento em que foi feita a aliança, essa que o autor de Hebreus aqui mencionou, mediada por Moisés. Moisés, um ser humano, falho, mediador da lei, legislador, mas nem ele mesmo cumpriu a lei. Se alguém disser que Moisés cumpriu a lei, toda a lei, que ele era perfeito, olha, essa pessoa não merece crédito, vai estar brincando ou vai estar
digamos assim, turbinando a personalidade de Moisés indevidamente. Então esse texto diz, tanto mais excelente obteve Jesus ministério, serviço. A palavra ministério significa serviço. Cristo presta um serviço tanto mais excelente quanto ele é mediador de superior aliança instituída com base em superiores promessas. Porque se aquela primeira aliança tivesse sido sem defeito, de maneira alguma estaria sendo buscado lugar para uma segunda. Interessante, né? Por que se fez uma segunda e definitiva superior aliança? Porque a primeira foi com defeito. Onde estava o defeito? Onde residia o defeito? Então a gente vai começar lembrando alianças que Deus fez no passado. Por exemplo, a aliança com Noé. Você lendo a história do dilúvio, a gente falou isso no sermão do domingo passado, dizendo que o dilúvio foi como que uma antecipação do juízo final. As pessoas às vezes ridicularizam o dia do juízo final, mas ele é um fato, ele é uma realidade. O fato de que vai haver um juízo final, ou que vai haver um fim para o planeta, isso você nem precisa achar que é algo que Deus faz, ou que é algo que vem de cima, porque o fim do planeta, ele está mais ou menos relacionado, ou muito bem relacionado, ou estritamente relacionado com a gente, com o próprio trato que o homem tem dado ao planeta. A gente discute aí, vez por outra, a respeito das encrencas que há de exercícios militares de potências nucleares. E toda hora, aliás, foi inventado um relógio que indica, na verdade, ele só indica 1/4 de hora. Ele só indica os 15 minutos finais de 1/4 de uma hora inteira. E esse relógio indica 1/4 de hora, tem 3 vezes 5 minutos. E ele indica o quão perto o ponteiro está da 0 hora, relacionado ao perigo de uma guerra nuclear. Uma guerra nuclear sem controle vai destruir o planeta, vai transformar o planeta numa bucha de balão. Não é? Eu sou lá do Rio de Janeiro, na época das festas juninas, é proibido e continua sendo proibido, é contra a lei, a pessoa é presa, mas muitas vezes no céu do Rio de Janeiro aparecem uns balões feitos de papel fino com aquela bucha de cera, e você incendeia e ela fica queimando e fazendo com que o ar quente represado dentro do balão projete para cima e ele cai nas matas, provoca incêndio nas refinarias. É um problema, é contra a lei, é ilegal. Mas o balão, aquela bucha se queima por inteira. O planeta Terra pode virar uma bucha de balão, bastando para isso que as armas nucleares armazenadas nos países, nas potências nucleares, sejam acionadas. Então a destruição do planeta pode acontecer pela mão do próprio homem. Então, na história de Noé, houve uma antecipação que a Bíblia diz que aconteceu por causa da multiplicação da maldade do homem. E quando Noé saiu da arca, Deus fez uma aliança com ele. Deus chamou Noé, era Noé, sua esposa, os 3 filhos e as respectivas noras. Eram 8 pessoas no planeta. E Deus fez uma aliança, levantou Noé um altar ao Senhor e, tomando de animais limpos e de aves limpas, ofereceu holocaustos sobre o altar. O Senhor aspirou o suave cheiro e disse consigo mesmo: não tornarei a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque é mau o desígnio íntimo do homem, desde a sua mocidade. Jesus falou que no dia próximo da sua vinda, o mundo estaria do mesmo jeito que estava ou que esteve no dia de Noé. Então, o coração do homem tem um mau desígnio. Por isso que a primeira aliança, que dependia do acordo, da obediência, da concordância do homem em relação à lei de Deus, não deu certo. Porque é mau o desígnio íntimo do homem desde a sua mocidade. Gênesis 8, 20 a 22, está aí na sua tela, você pode acompanhar na sua Bíblia. Diz aqui o texto: nem tornarei a ferir todo vivente, como fiz, enquanto durar a terra, não deixará de haver sementeira e ceifa, frio e calor, verão e inverno, dia e noite.
Deus prometeu que nunca mais destruiria a terra por meio de um dilúvio. E aqui ele diz que nunca mais amaldiçoaria a terra, e a Bíblia diz que Jesus Cristo se fez maldição em nosso lugar. Jesus se fez maldição no lugar de todo ser humano que crê, que aceita Jesus como seu Salvador. Lá na carta aos Gálatas, Paulo diz que Jesus nasceu debaixo da lei, ele nasceu dentro da prescrição da lei, ele foi circuncidado, como a lei de Moisés dizia, ele foi batizado por João Batista, que nem queria batizá-lo, porque o batismo significa purificação de pecados. Jesus falou, olha, João Batista falou, eu que tenho que ser batizado por ti, eu anunciei que tu batizas com o Espírito Santo, como é que eu vou te batizar? E Jesus fala assim, olha, eu sou um homem, estou em franca luta contra o pecado, então é como se eu precisasse. Então até batismo, que é uma coisa relacionada à nossa condição de pecadores e simboliza a nossa purificação de pecados, até desse ritual Jesus Cristo participou, igualando-se em tudo a gente, exceto no pecado. Então a outra aliança que a gente cita, a aliança feita com Abraão, naquele mesmo dia fez o Senhor aliança com Abraão, dizendo, a tua descendência dei esta terra, desde o rio do Egito até o grande rio Eufrates. Todas as famílias, os amorreus, os canaanitas, chamados por um nome só, mas pormenorizando, era o Queneu, o Quenezeu, o Cadmoneu, o Eteu, o Ferezeu, os Refaíns, o Amorreu, o Cananeu, o Gigarceu, o Jebuseu. Todas essas famílias eram conhecidas, muitas vezes chamadas de amorreus, por causa da quantidade maior desse povo, ou simplesmente cananeus, por causa do nome da terra. É a Palestina, é a faixa de terra curta, né? A Palestina é do tamanho do menor em metros quadrados, em quilômetros quadrados, é menor do que o estado do Sergipe no Brasil, que é o menor estado, cuja capital é Aracaju, não é? Então a terra de Israel é uma praia no Mediterrâneo, entre o deserto e o mar, é uma faixa de terra milagre. Ali, há pouco tempo eu estava assistindo a comemoração da independência de Israel em 1948 e da guerra que eles tiveram que tiveram que travar contra os inimigos que pretendiam invadir aquela faixa de terra. E o livramento milagroso nessa e em outras guerras mais que Deus proporcionou a Israel. Então Deus fez uma aliança com Abraão. Essas são as antigas alianças, plenas de significado. Pleno de significado por causa da aproximação, do convite, do acordo que Deus faz com o ser humano para aproximá-lo dele. Porém, todas elas com defeito. Que defeito? O defeito está em nós, a nossa incapacidade de cumprir de modo perfeito a lei do Senhor, o acordo com Deus, andar em santidade diante do Senhor. Por isso que a Bíblia destaca que essa aliança, ela tinha que ser renovada. As gerações se sucediam, aqueles homens morriam, a aliança tinha que ser renovada, para que ficasse estabelecido em que princípios Deus não pode conviver, aceitar, ser cúmplice do pecado. Hoje em dia é muito fácil, e até em termos de direitos, é exigido que a gente respeite as religiões e respeite as pessoas que dizem por aí, ninguém pode ter o monopólio de Deus, ninguém pode dizer, não é? Na história da humanidade já se matou em nome de Deus, já se perseguiu quem pensava diferente ou quem tinha uma religião diferente. Infelizmente até uma parcela do cristianismo fez isso, até, na minha opinião, deixou de ser, porque você não pode ter um tribunal que condene, que torture, que mate, isso não era cristão absolutamente, mas foi feito. Mas não foi só o cristianismo que matou pessoas em nome de Deus, em nome da religião, outras religiões também fizeram isso. Então, o que acontece é que não pode haver, na parte do ser humano, a pessoa dizer assim, olha, eu creio em Deus, e continuar sendo a mesma pessoa, não se aproximar de Deus para que Deus transforme aquela vida. O que nos afasta de Deus é o pecado. A pessoa tem direito de dizer que crê em Deus?
quantas quiserem, do modo que quiserem, mas a verdadeira fé, a aproximação a que Deus se propõe é exatamente por causa do pecado, para nos resgatar da nossa condição de pecadores, para nos converter, para transformar a nossa vida. Todo profeta do Antigo Testamento, ele menciona a necessidade de conversão. A nova aliança que o autor de Hebreus menciona no seu livro, ela está latente no Antigo Testamento. Agora, no Novo, está patente. É Jesus que a garante, mas no Antigo Testamento ela estava latente. Então, por exemplo, quando o profeta Joel diz que a gente tem que rasgar o coração, como? Quando o profeta Jeremias diz que a gente tem que circuncidar o coração, a circuncisão era o corte de uma pele que, embora fosse dolorido, aquela pele morria, aquela pele apodrecia e ficava uma cicatriz na pessoa como símbolo da aliança com Deus. Foi feito com Abraão, foi feito com Isaac, então foi feito com todos os homens que nasceram depois, com o DNA de Abraão. Aí então o profeta Jeremias diz assim: circuncidem o coração. Alguém pode arrancar a pele do coração, o pericárdio? Então o que Jeremias estava querendo dizer com isso? A aproximação com Deus promove a conversão. Deus opera um milagre na vida do pecador, fazendo com que ele aprenda a lutar contra o pecado e tenha em si o Espírito de Deus que permite que ele lute contra o pecado. E um dia, quando morrer, porque todos morrem, haja a sua ressurreição, garantida pela ressurreição de Jesus. Os saduceus ridicularizavam Jesus. Nós já falamos semana passada, deixamos bem claro aqui no sermão, que havia dois grandes partidos no tempo de Jesus. Os saduceus, que eram ligados à administração do templo, à linhagem sacerdotal levítica do templo, e os fariseus, que eram ativistas das sinagogas. Eles controlavam as sinagogas. E no Sinédrio havia então metade saduceus, metade fariseus. Uma vez os saduceus debocharam de Jesus, ridicularizaram Jesus. Disseram: Jesus, o Senhor diz que tem ressurreição. Os saduceus não acreditavam na ressurreição. Não sei como, né? Crer em Deus sem acreditar na ressurreição, mas os saduceus não acreditavam. Então, uma vez debocharam de Jesus, que havia a lei do levirato. Quando morria numa guerra, por exemplo, o marido de uma mulher, ela casaria com um cunhado para ficar no mesmo clã. Ela seria entregue ao irmão daquele que morreu. Então os saduceus tentaram ridicularizar Jesus, dizendo: Jesus, olha, eram 7 irmãos, infelizmente foi morrendo um depois do outro, mas aquela que era esposa do primeiro foi esposa dos 7. Como é que vai ser na ressurreição? Quando aqueles 7 homens ressuscitarem, ela vai ser esposa de quem? Se ela foi esposa dos 7 em vida. E devem ter olhado entre si e sorrido, né? Aí Jesus falou assim: olha, o problema de vocês é vocês não conhecerem a Escritura, errarem na interpretação lá. Primeira coisa que Jesus falou deixou eles muito irritados. Porque você dizer para um saduceu que ele não conhece a Escritura, que ele erra na interpretação da Escritura, então isso é a primeira comoção. Aí Jesus falou: o que a Bíblia diz? Que Deus é Deus de Abraão, Deus de Isaac e Deus de Jacó. Aí eles olharam entre si e falaram: sim, mas o que tem isso a ver com o que a gente está perguntando? Aí Jesus esclareceu: olha, Deus não é Deus de mortos. Pior coisa para um saduceu é você associar cadáver ao ritual. Um sacerdote, se morresse alguém da família, ele tinha que pedir uma semana, no mínimo, de folga para poder sepultar o seu morto. E aí Jesus está dizendo, olha, como se Jesus tivesse um professor meu, dizia na faculdade, né? Vocês estão dizendo, saduceus, que Deus cheira cadáver. E se Deus é Deus de Abraão, Isaac e Jacó, e Abraão, Isaac e Jacó estão no túmulo, que Deus é esse? Abraão, Isaac e Jacó não estão mortos, aguardam a ressurreição. Aí eles levaram um susto, né? Porque são vocês que estão dizendo que Deus é Deus de mortos. Agora, vocês querem saber como vai ser na ressurreição? Aí Jesus tirou a dúvida, né? Caminhando de trás para frente. Na ressurreição não há mais o parentesco. Não há o parentesco de marido e mulher, irmão e irmã, pai e mãe, avô, avó.
Não há mais, é como os anjos são entre si. Então isso era para que essa aliança que se revela no Novo Testamento, ela compensa, corrige a aliança anterior, resolve o problema do pecado e garante a ressurreição dos mortos. Vamos ver a aliança do Sinai aí no seu slide. Tendes visto o que fiz aos egípcios, Deus dizendo, por boca de Moisés, como vos levei sobre asas de águia e vos cheguei a mim. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz, guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha, vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa. São estas as palavras que falarás aos filhos de Israel. Deus quis de Israel que fossem o quê? Um modelo. Sacerdotes em que sentido? Levar o conhecimento de Deus a todas as nações, mas sendo um modelo de conduta para todas as nações. Isso quem cumpre hoje é quem? A Igreja de Jesus. A Igreja de Jesus. Essas palavras que Paulo aplica aqui aos judeus, na sua segunda carta, Pedro, aliás, na sua primeira carta, Pedro aplica diretamente à Igreja. Então, a aliança feita com Abraão prometia um descendente dele, Jesus. Lembram do sermão da semana passada? Abraão, ele deu o dízimo, reclinou-se diante de Melquisedeque. Melquisedeque aceitou o dízimo e fez mediação como sacerdote da oferta que Abraão ofereceu. Que isso? Quem é esse Melquisedeque? Qual é a fé de Melquisedeque? É a mesma fé de Abraão. Quem é o Deus de Melquisedeque? É o Deus de Abraão. Quem é esse Melquisedeque? Um sacerdote do Deus Altíssimo, a quem Abraão prestou reverência. Então, essa é a promessa. Jesus é um sumo sacerdote segundo Melquisedeque, superior. Vamos dar continuidade aos termos da aliança? Está aí. Hebreus 8, de fato, repreendendo-os, diz: que aliança é essa? Eis aí vem dias. Esse trecho que a gente vai mencionar aqui, ele é uma citação que o autor de Hebreus está fazendo do profeta Jeremias. Na semana passada, o autor de Hebreus fez uma exegese do texto do Gênesis que menciona a personalidade de Melquisedeque. Melquisedeque é um tipo, ele aponta para Jesus. A gente olhando para essa personagem, e lembram que ele diz lá no texto que ele não tem pai, ele não tem mãe, ele não tem princípio de dias. Quer dizer, ele tem tudo isso. Melquisedeque teve pai, teve mãe, teve nome, teve sobrenome, mas dentro do rigor da genealogia, das exigências genealógicas de Israel, quem é esse? A quem Abraão, o patriarca Abraão, o pai da fé de Israel, o bisavô de toda a linhagem sacerdotal, da linhagem Cohen. Quem é esse a quem Abraão prestou reverência? Ele é um tipo de Jesus. Esse Melquisedeque era superior a Abraão, da mesma maneira que o Messias, Jesus, é superior. A gente ouve que há uma parcela dentro da religião ortodoxa dos judeus que espera o Messias. Há duas opções. Há a opção de que a gente esteja enganado, que nós estejamos enganados e que Jesus não seja o Messias. Mas há a opção de que eles estejam enganados. E aquele que vier vai ser uma fraude. Vai se apresentar como Messias e não vai ser. Só existem essas duas opções. A gente diz que Jesus é o Messias. Jeremias, o autor de Hebreus, vai citar agora nesse texto o Antigo Testamento, citando o profeta Jeremias, de fato repreendendo-os, dizes aí vem dias, diz o Senhor. O autor de Hebreus diz que Deus, por boca de Jeremias, faz uma repreensão, que aquela aliança, o povo de Israel foi uma das nações mais idólatras do seu tempo. Ao invés deles serem essa nação de sacerdotes, eles assimilaram a religião das nações em volta. Josué havia feito, no seu último discurso, uma advertência. Lembram? Lá em Josué 24, ele diz assim: olha, Terá, pai de Abraão, era idólatra.
Vocês no Egito aprenderam o culto do bezerro que vocês praticaram no deserto, naquela orgia do Sinai, enquanto Moisés recebia os 10 mandamentos e as instruções para a construção do tabernáculo, que a gente vai ver hoje. E vocês também agora nessa terra que vocês vão habitar, todas as nações em volta são idólatras. E como é que termina a Torá? A gente falou que a Torá hebraica é a Tanakh, né? Torá, Niviim, Ketuvim, Uketuvim. Esses escritos terminam com o exílio de Israel. Por que Israel foi para o exílio? Por que Israel perdeu o templo, perdeu a terra e perdeu a liberdade? Eu vendo esse slide da independência de Israel, eles ficaram mais de 1000 anos. Mais de 1900 anos, 1948, foi do ano 132, faz essa conta aí para mim. Não, 132 não, foi lá do ano 587, tiveram um período pequeno de independência com os macabeus, mas eles ficaram mais de 1000 anos escravos. Em 1948, depois da Segunda Guerra Mundial, conseguiram a sua independência como nação. Então, Israel perdeu esses privilégios por causa da violação da aliança. Eles se tornaram idólatras. Claro que só acabou Israel. Não existe mais idolatria em Israel. Mas foi debaixo do trauma, que foi o trauma do exílio prometido pelos profetas do Antigo Testamento. E Jeremias é o profeta que assistiu à destruição de Jerusalém. E ele diz aí, vem dias, diz o Senhor, e o autor de Hebreus diz que há uma repreensão do Senhor por causa disso, por causa desse passado, por causa da violação dessa aliança que tem esse defeito. Qual o defeito? Nós somos o defeito, por causa da nossa fraqueza, do nosso pecado. Aí vem dias, diz o Senhor, e firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá, não segundo a aliança que fiz com seus pais, no dia os que tirei, tomei pela mão para os conduzir até fora da terra do Egito. Não segundo essa aliança, pois eles não continuaram na minha aliança. Eu não atentei para eles, diz o Senhor, porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Quais são as características dessa nova aliança? Na sua mente imprimirei as minhas leis. A lei escrita esbarra na nossa o quê? Incapacidade de cumpri-la. Como eu disse aqui, nem Moisés, o mediador da lei, cumpriu toda a lei. O que é a lei inscrita na mente? Sobre o seu coração as inscreverei. Isso está lá na carta aos Colossenses, né? Vamos ler esse trecho da carta aos Colossenses? Esse trecho da carta aos Colossenses explica isso muito bem. Não é? Eu quero que a gente leia Colossenses capítulo 1, capítulo 2, a partir do versículo 13, Colossenses 2:13. O que significa a lei impressa na mente imprimirei as minhas leis, sobre o seu coração as inscreverei, eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. O que significa isso? Uma lei impressa no coração e na mente? Está aqui em Colossenses 2:13, a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, Jesus, perdoando todos os nossos delitos. Nenhum de nós cumpre a aliança, a lei de Moisés, mas nós temos os nossos delitos perdoados por Deus, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós. Todo ser humano, Moisés, Abraão, todo ser humano tem um escrito de dívida que é contra ele. Todas as mulheres, desde Eva, todos os homens, desde Adão, têm um escrito de dívida. Mas a Bíblia diz que Deus cancelou o escrito de dívida que era contra nós, constava de ordenanças, a lei, a qual nos era
o qual nos era prejudicial. Por quê? Porque nós não cumprimos. Só um louco. Se existe alguém que diz que houve quem cumprisse a lei de Moisés, vai virar o caso ali da minha filha, vai ser um caso de psicólogo, a não ser Jesus, a não ser o Messias. O Messias nunca pecou, por isso que ele ressuscitou, ele é a nossa garantia. Então esse texto diz que Deus cancelou o escrito de dívida, o qual nos era prejudicial, Colossenses 2,14, removeu-o inteiramente, encravando na cruz. A morte de Cristo na cruz cancela a dívida que nós temos com Deus. Cristo carrega consigo o escrito de dívida, porque ele nunca desobedeceu. Para Cristo Jesus, a aliança com Deus vale. Ele nunca teve defeito, ele nunca descumpriu a aliança. Por isso que Jesus, na última Páscoa, mudou o sentido da Páscoa. Ele pegou, olha, este é o meu corpo, este vinho representa o meu sangue que é dado por vós. Por isso que Jesus disse àqueles judeus: se vocês não comerem a minha carne, não beberem o meu sangue, não tem vida em mim. Despojando os principados e as potestades, Jesus publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Não há nem possibilidade de nós sermos acusados, porque o nosso pecado que existe, que é verdadeiro, o delito que é contra nós foi cancelado pelo sangue de Cristo. A gente vai ver isso aqui. Não é o sangue de animais, de bezerros, de touros, não, é o sangue de Cristo. Escritura do profeta Jeremias, vamos ler, acompanhem comigo. Eis aí vem dias, diz o Senhor, firmarei nova aliança com a casa de Israel, com a casa de Judá. Presta atenção, gente. É Jeremias que está dizendo, eu estou lendo a Torá. Irmiarro, eu estou lendo o profeta Jeremias. É ele que diz, firmarei nova aliança com a casa de Israel, com a casa de Judá, não segundo a aliança que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão para os conduzir até fora da terra do Egito. Por quê? Pois eles não continuaram a minha aliança, e eu não atentei para eles, diz o Senhor. Kolamá Adonai, assim diz o Senhor. Está escrito aqui, porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Na sua mente imprimirei as minhas leis, também sobre o seu coração as escreverei. Eu serei o seu Deus, eles serão o meu povo. A promessa feita a Abraão, como imprimir a lei no coração e na mente? Abraão foi salvo pela fé, está escrito lá no Gênesis. Abraão creu em Deus, e isso foi imputado a Abraão como justiça. Abacuque diz, o justo viverá pela fé. Paulo pegou essa frase e escreveu a carta aos Romanos. Quem garante a fé? Abraão garante a sua fé? Não. Moisés garante a sua fé? Quem garante a sua fé? Quem garante a minha fé? O autor de Hebreus diz, Jesus é o autor e consumador da fé. Jesus é o sumo sacerdote. Jesus é o sacrifício. O corpo de Jesus, o corpo do Messias, é o lugar da nossa salvação. A salvação de todo aquele que crê. Aqui não entra quem é e quem não é cristão. Todo aquele que crê. Aqui não entra quem é e quem não é judeu. Toda raça, toda língua, tribo, povo e nação. Qualquer pessoa. E o texto diz aqui, e não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo, conhece o Senhor. Citação que Jeremias faz de Oséias. O profeta Jeremias era um leitor do profeta Oséias. Oséias pregou no ano 730, antes do colapso do Reino do Norte, da queda de Samaria, da invasão dos assírios, no ano 722 a.C. Ninguém mais vai dizer como Oséias tentou dizer, conhece o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior, pois para com as suas iniquidades usarei de misericórdia e dos seus pecados jamais me lembrarei. Por causa do sacrifício de touros? Não.
por causa do sangue de Jesus. Quando ele diz nova, torna antiquada a primeira. Aquilo que se torna antiquado e envelhecido está prestes a desaparecer. Olha aí na sua tela a tenda do tabernáculo. Lembram que os irmãos judeus estão dizendo que vai ser reconstruído, que já há material para a reconstrução do templo. Essa é a planta baixa da tenda do deserto. Deus acampava no meio do povo no deserto e tudo nessa tenda aponta para quê? Para Jesus, para a nova aliança. Esse desenho, essa planta baixa, posteriormente o templo que Salomão ergueu, que foi queimado, o templo que Herodes ergueu e foi destruído, isso daí aponta para a realidade que Jesus representa. Ok? E o autor de Hebreus vai explicar, olha aí, quais são os sentidos do tabernáculo? Ora, a antiga aliança promete a nova. O tabernáculo é uma profecia para anunciar Jesus. Vamos voltar no desenho? Para você dar uma olhada, olha aqui o altar, o quadrilátero da cerca externa, o altar. O ofertante vinha apenas até essa porta, recebia, o sacerdote aqui recebia o sacrifício e oferecia nesse altar. O autor de Hebreus vai explicar. Entre o altar e a tenda propriamente dita, tem uma bacia. Quem entrasse no santo lugar, que o autor de Hebreus chama de tabernáculo, a primeira parte e a outra parte, o Santíssimo. Era uma tenda só, mas tinha um véu dividindo o santo lugar do Santíssimo. O sacerdote, para entrar no santo lugar, tinha que se lavar nessa bacia. E aqui no santo lugar havia o pão. Lembram de Davi, o rei Davi, que estava com fome e pediu o pão da proposição para distribuir para os seus amigos quando ele fugia de Saul, e o sacerdote em Nob deu a ele. E aqui há o candelabro, que representa a permanente presença de Deus, luz contínua. A Bíblia diz que no Gênesis Deus separa a luz e as trevas. Só em Deus há essa capacidade de discernir o pecado da santidade. E esse candelabro representa isso. E uma vez no ano, lá no mais dentro, lá no Santíssimo Lugar, entrava o sumo sacerdote no dia do Yom Kippur, no dia do perdão. Nesse dia, em 1973, os egípcios atacaram, não é? Israel. Era o dia da expiação. Uma vez só no ano o sacerdote entrava. Vamos ver agora no texto de Hebreus, ele explicando isso. Ora, a primeira aliança tinha preceitos de serviço sagrado e um santuário terrestre. A segunda aliança, a definitiva aliança, ela tem também um santuário, mas ele é celestial. E os preceitos de serviço sagrado cumprem-se em nós por meio de Jesus, por meio do Espírito Santo, com quem Jesus batiza. Lembram daquele filho de sacerdote chamado Johannes, João, meio louco, foi apelidado de Batista, que ele começou a batizar as pessoas. Alguém falou para ele: você não pode fazer isso, esse ritual é só para os sacerdotes. João Batista falou: estou fazendo e vou fazer. Mas você, falou, vocês estão preocupados comigo de eu estar batizando os outros? Vocês não sabem. Estão dizendo que é charlatão, que é charlatanismo, que eu... É isso mesmo, vocês têm razão, qualquer um pode batizar qualquer um. Mas no meio de vocês está quem batiza com o Espírito Santo, que é Jesus, e vocês nem conhecem. Por que os preceitos do serviço sagrado se cumprem em nós? Porque em Cristo Jesus, por Cristo Jesus, nós somos batizados no Espírito de Deus. E está escrito aqui: a primeira aliança tinha os seus preceitos de serviço sagrado, santuário terrestre. Com efeito, foi preparado o tabernáculo. Olha aí, a parte anterior, onde estavam o quê? O candeeiro e a mesa. A exposição de pães sobre a mesa se chama santo lugar. E por trás do véu se encontrava o tabernáculo, que se chama Santo dos Santos, ao qual pertencia o altar de ouro de incenso, que ficava para cada cortina, para o sacerdote poder queimar o incenso ali, e a arca da aliança, totalmente coberta de ouro lá dentro do Santo dos Santos, por trás do véu.
O que tinha dentro da arca? Uma imitação do maná, feito de chapas de ouro, o maná do deserto. O maná significa o pão. Lembram quando Jesus discutia com os judeus? E os judeus, quem é você? Você nem sabe quem é você. Você é filho do carpinteiro. Para com isso. Nós acreditamos em Moisés. Moisés nos deu um maná. Jesus falou, não, Moisés não deu maná a ninguém. Quem deu o maná foi meu pai. Foi o Senhor Deus que deu o maná para vocês. E o maná sou eu. Eu sou o pão que desceu do céu e dá vida aos homens. A mesa dos pães era uma profecia para o tempo de Jesus. Tudo no tabernáculo aponta para Jesus. Jesus falou, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas. O candelabro é um símbolo da pessoa de Jesus. Então havia o maná, havia o bordão de Arão que floresceu e as tábuas da aliança, o símbolo da aliança, os 10 mandamentos, dentro da arca. Sobre ela os querubins de glória, que com a sua sombra cobriam o propiciatório. Os querubins simbolizavam que aquilo ali, aquela arca, era o último lugar, o mais restrito lugar, onde apenas o sumo sacerdote entrava uma vez no ano. Por que o sumo sacerdote entrava sozinho uma vez no ano e derramava sangue ali? Porque o sumo sacerdote representa quem? Lembra de Melquisedeque? A quem Abraão ofereceu o dízimo? Quem foi o sumo sacerdote de Abraão? Melquisedeque. Esse sacerdote que entra sozinho uma vez no ano e suja a tampa da arca, toda de ouro, suja de sangue e deixa o sangue lá coagulado, apodrecido, lembra quem? A entrada de Jesus no Santo dos Santos, o sangue de Jesus derramado. Ele sozinho, ele o único sumo sacerdote, o único sangue que purifica do pecado. Essa é a história da Bíblia. Essa é a história do Antigo Testamento. Essa é a confirmação do Novo Testamento. É isso que o autor de Hebreus está dizendo aqui. Dessas coisas, todavia, eu nem vou falar com detalhes. Por quê? Ora, depois de tudo isto assim preparado, continuamente entram no primeiro tabernáculo os sacerdotes para realizar os serviços da antiga aliança, daquela religião. No segundo, o sumo sacerdote sozinho, uma vez no ano, não sem sangue. Esse sacerdote humano, lembram do sermão da semana passada? Tem que oferecer sacrifício por si, porque esse sumo sacerdote humano é pecador. Ele tem que oferecer um sacrifício por si e pelos pecados do povo. Esse sacerdote não é perfeito, mas o que isso quer dizer? O autor de Hebreus, olha, durante todo o ritual do Antigo Testamento, durante toda a história do Antigo Testamento, quem olhou para aquele tabernáculo no deserto, quem olhou para o templo de Salomão, quem agora olha, né? O quadrilátero sobre o qual Herodes construiu o templo está lá até hoje. Há umas pequenas paredes e algumas pedras do templo daquele templo. Do templo daquele templo. Quem olha para aquele quadrilátero lá de Herodes também lembra. Precisa entender que o Espírito Santo, ele quer dar a entender que o caminho do santo lugar não se havia manifestado, enquanto o primeiro tabernáculo continuava erguido. Isso é uma parábola para o nosso tempo. Jesus gostava de usar esse artifício, né? Parábola significa, da língua grega, né? Boléu no grego significa arremesso, né? E o próprio prefixo que significa paralelo, linhas paralelas, né? Então era um arremesso de uma ideia, né, para te lembrar de uma lição. O tabernáculo é uma parábola, representa a realidade da nova aliança. A nova aliança anuncia, a velha aliança anuncia a nova aliança. Isto é uma parábola para a época presente. Segundo ela, se oferecem dois como sacrifícios, embora no tocante à consciência sejam ineficazes para aperfeiçoar aquele que presta culto. Ninguém era purificado pelo ritual daquela religião. Alguém é capaz de acreditar nisso? Que as pessoas sujeitas àquele ritual eram purificadas?
não pecavam nunca mais? Não, aquele sacrifício tinha que se repetir. E o próprio sacerdote tinha que oferecer um sacrifício por si, porque ele era pecador. Olha, deprimente. Era lindo aquele ritual. Havia música, havia a roupa do sacerdote, havia aquela solenidade. Mas sempre se lembravam pecados, sempre se lembravam pecados. Lá no Santo dos Santos, aquela linda tampa de ouro com aqueles querubins, uma vez no ano chegava-se lá, havia uma mancha de sangue, ninguém entrava lá para limpar. Só uma vez no ano o sumo sacerdote entrava, aquela mancha de sangue estava lá. Ele renovava aquela mancha de sangue. Você lembra da figura que você viu aqui? Aquele sangue derramado lá no altar, na porta de entrada do quadrilátero. O sacerdote entrava naquele dia, no dia da expiação, lá dentro, para sujar a tampa da Arca da Aliança, lá dentro do Santíssimo. Então, no tocante à consciência, são ineficazes, não aperfeiçoam aquele que presta culto, não passam de ordenanças da carne, baseadas somente em comidas, bebidas, diversas abluções, impostas até o tempo oportuno da reforma. Quando, porém, aleluia, veio Cristo. É isso que você precisa entender. Quando, porém, veio Cristo, Ele é o sumo sacerdote dos bens realizados. Aquilo lá tem sentido, como teve sentido para Abraão a fé, como teve sentido para Noé a fé, como teve sentido para Abel a fé, por causa de Jesus, porque Ele é o autor e consumador da fé. Como o sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante o maior e mais perfeito. Qual é o perfeito tabernáculo? O corpo de Cristo. O corpo de Cristo. O corpo de Cristo. Como Jesus falou, se você não beber o meu sangue, se você não comer a minha carne, isso era uma blasfêmia. Mas não se comia carne de animais no sacrifício? Os sumos sacerdotes, os levitas, não comiam a carne? Lembram dos filhos de Samuel que irreverentemente metiam um garfo dentro da panela, tirando a porção que cabia aos sacerdotes? Eles também, como levitas, como sacerdotes, mas escrachados, relaxados, blasfemos, insolentes, como Paulo dizia que era. Gente, aquela carne purifica? Claro que não, o autor de Hebreus diz. Quando Jesus diz que não é que temos que comer a carne dele no sentido de canibalismo, mas no sentido do batismo. O Espírito Santo de Deus nos batiza em Cristo. A morte de Cristo vale para nós como purificação do nosso pecado. O sangue de Cristo nos purifica de todo o pecado. Por que que Deus pediu a Abraão um dia para sacrificar Isaque? Por que que Deus impediu que Abraão esfolasse Isaque? Por que que Deus impediu que Abraão sangrasse Isaque? Deus havia enlouquecido? Não. O sacrifício de Isaque era uma figura, apontou para o sacrifício de Cristo. Não era o filho de Abraão, era o filho de Deus, que Deus gerou em Maria. Ele é o Salvador, ele é o Messias. Não por sangue, não um tabernáculo feito por mãos, não desta criação, não por meio de sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue, Jesus entrou no Santo dos Santos dos céus, não o Santo dos Santos. Jesus nunca pisou nem no santo lugar. Jesus nunca passou aquela cerca do templo. Jesus nunca entrou. Ele ficava nas varandas do templo. Ele foi preso, ele ensinava nas varandas do templo. Passou a sua última semana vindo lá do Jardim das Oliveiras, do Getsemane para o templo para ensinar, até que foi preso no final daquela semana. Nunca entrou, mas ele entrou no Santo dos Santos real, verdadeiro, que é os céus, e obteve eterna redenção. Jesus Cristo obteve eterna redenção. Vamos concluir. A antiga aliança. Comparação final. Se o sangue de bodes e de touros e a cinza de uma novilha aspergidos sobre os contaminados os santificam, o autor de Hebreus em nenhum momento desmerece a religião do Antigo Testamento. Em nenhum momento
o autor de Hebreus diz que aquela religião não servia de nada. Pelo contrário, ele está dizendo aqui que aquela religião tinha todo o seu simbolismo, mas ela apontava para uma realidade superior. Ela apontava para uma realidade maior. Não pode haver uma descontinuidade, ela é profética. A realidade para a qual ela apontava tem que ser apropriada por aquele que crê. E ele só deve crer, ele só pode crer em Jesus. É isso que ele está dizendo aqui. Se o sangue de bodes e de touros e a cinza de uma novilha, aspergidos sobre os contaminados, os santificam, quando a purificação da carne, muito mais, nova aliança, muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus. Jesus se ofereceu a Deus, não tem mácula. O Espírito de Deus, o Espírito eterno, testifica que Jesus não tem mácula. O Espírito que a Bíblia diz que estava com Deus na criação, o Espírito que a Bíblia diz que perscruta, sonda Deus. Na tradição judaica, nem o nome de Deus é pronunciado. É dito Hashem, Shem, em hebraico é nome. Haolam, o eterno. Pois é, esse Espírito que sonda, que tudo conhece sobre Deus, reconhece que no sacrifício de Cristo não há dolo. Jesus se ofereceu pelo Espírito eterno sem mácula a Deus. Esse purifica a nossa consciência de obras mortas para servirmos ao Deus vivo. Para ser servo de Deus, é necessário ser purificado pelo sangue de Cristo. Jesus é o mediador, é o que garante a nova aliança, é o mediador da nova aliança, a fim de que, intervindo a morte dele para a remissão das transgressões pendentes, o escrito de dívida, como diz Paulo, que havia sobre a primeira aliança, Jesus intervindo, recebam a promessa da eterna herança aqueles que têm sido chamados. Vamos ler esse final de novo? Jesus é mediador da nova aliança, a fim de que, intervindo a morte dele para a remissão das transgressões que havia sobre a primeira aliança, as transgressões que há em nós, recebam a promessa da eterna herança aqueles que têm sido chamados, os que creem, na mesma fé que Abraão teve, na mesma fé que Moisés teve, Josué teve, os profetas tiveram, a fé garantida por meio de Jesus. Vamos orar? Senhor, muito obrigado pelas garantias que a Tua palavra nos dá, porque a velha aliança anuncia a nova e ela é garantida por meio de Jesus. Tudo na antiga aliança aponta para Jesus, nele há o cumprimento. Que essa convicção esteja no coração, no entendimento de todos os que ouviram esta palavra esta noite. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Algum pedido de oração? Então a gente... Pedir pelo Caldinho, que é esposo da Rose, está em Porto Velho, internado, e talvez tenha que fazer uma cirurgia. Rose, professora Rose, é um prazer. Nós vamos orar pelo seu esposo. Caldinho é o sobrenome dele. Ele está em Porto Velho para fazer talvez uma outra cirurgia, fez há pouco tempo, e vai ter que revisar o tratamento. Vamos até pedir a Deus que não seja preciso, né? Ele está lá, vamos orar pela vida dele. Continuando a orar pelas nossas idosas lá no Rio de Janeiro, minha sogra, a irmã dela, a tia da Regina, outra irmã, nós são duas irmãs, o Jair também, em São Paulo, né? Alô, 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 Bebé, Kelly, foi bom ver vocês, Kelly com esse seu filhão, gigante pela própria natureza, Deus abençoe a vida de vocês, os demais irmãos da igreja, estamos com saudades, vamos ver aí na nossa agenda se cabe esse encontro, tá bom? Vamos ver aí conforme as indicações das autoridades da saúde, ok? Um abraço a todos vocês da congregação. E no final, louvemos ao Senhor. Louvemos ao Senhor. Vamos cantar com a gente, não é? Esse é um hino conhecido que vocês
Conhece de cor. Louvemos ao Senhor, Louvemos ao Senhor, louvemos ao Senhor, adoremos o seu santo monte, nosso amado Pai, seu nome é santo. Louvemos ao Senhor, louvemos ao Senhor, adoremos o seu santo monte, nosso amado Pai, seu nome é santo. Louvemos ao Senhor, pois seu nome é santo, pois seu nome é santo, é santo. Louvemos ao Senhor, pois seu nome é santo, pois seu nome é santo, é santo. Magnifiquemos ao Senhor, ao Rei que é digno de louvor, excelso, supremo e muito digno de louvor, excelso, supremo e muito digno de louvor. Hosana, Hosana, nosso Rei. Hosana, nosso Rei. Isso é a nossa vida, o motivo do louvor em nosso novo coração. Pois morreu a nossa morte, pra vivermos sua vida, nos trouxe grande salvação. Hosana, Hosana, nosso Rei. Hosana, nosso Rei. Deus abençoe sua vida, é uma alegria ter você conosco. Terça-feira, continuação do nosso estudo do livro de Provérbios, não é? Esteja conosco. 19 horas, hora do Acre, 21 horas, hora do Brasil. Um abraço.